Olá, meu nome é Melanie, eu sou professora de inglês e nesse vídeo eu vou tentar reagir e analisar um pouco o inglês do Eduardo Bolsonaro numa entrevista à Fox News, na verdade Fox Business. Nesse vídeo eu vou usar a edição do William de Luca, que corta apenas as falas do Eduardo Bolsonaro, e eu não vou analisar o conteúdo do que ele está falando, e sim a forma, apenas o uso dele da língua inglesa, e ao final eu vou tentar analisar qual é o nível dele e se ele está realmente apto a ser um embaixador do Brasil nos Estados Unidos, considerando o nível de inglês dele. Vamos lá? Good evening, Louis and everybody. Thanks about the space. Yeah, we have a real challenge ahead. Bom, ele começa pronunciando errado o nome do apresentador, né, do programa a que ele está concedendo uma entrevista. Ele diz Louis, ao invés de Lou, que é o nome do cara. E depois vem a parte que o povo tá mais zoando aí pelo Facebook, que é o Thanks about the space. Muita gente tá zoando o uso da palavra space, né? Em vez de ele falar pelo seu tempo, pela visibilidade, ele falou espaço, porque a gente fala isso aqui no Brasil, mas em inglês fica uma construção bem estranha. Mas o que eu quero destacar aqui é o uso do about, né? Thanks about. Essa não é a preposição correta para se usar com os agradecimentos em inglês. Quando a gente agradece por algo em inglês, a gente fala thanks for, thank you for alguma coisa, né? Então, a preposição incorreta aí sendo usada pelo Eduardo Bolsonaro. Outra coisa que a gente pode perceber aí é a pronúncia incorreta de huge, né? Ele usa uma pronúncia bem estranha. Vamos ouvir de novo aí como ele pronuncia huge. Thanks about the space. Yeah, we have a real challenge ahead. We have a huge challenge ahead. Uma pronúncia bem estranha da palavra aí. Nós sabemos que o Trump é muito zoado lá nos Estados Unidos pela maneira com que ele pronuncia a palavra huge. Ele fala huge, né? Então talvez ele tenha aprendido a falar huge com o Trump aí. E ele também usa o like, né? Ao final da frase, que é um vício de linguagem bem feio, que é associado às adolescentes americanas que pontuam as frases dela com like, né? Tudo elas falam like. E é um vício de linguagem que na verdade não passa muita credibilidade, não passa muito respeito. É bem informal. Ele nessa época já era um representante do Brasil, né? Já era membro do nosso congresso, então já deveria ter trabalhado nisso, já deveria ter tirado o like aí da fala dele. Espero que agora, para se tornar embaixador, ele trabalhe nisso. But someone have to do that. We have to clean it up, a lot of mess and a lot of corrupt. And Ok, but someone have to do that. Someone has to do that, né? Erro de concordância verbal aí muito básico do simple present. E aí depois uma frase bem estranha que ele fala aí, que é we have to clean it up, a lot of mess. Então ele coloca dois sujeitos aí na frase. Ele coloca o it, né? Clean it up. E aí o a lot of mess. Então se ele fosse falar clean up a lot of mess, ele tinha que tirar o it. E a lot of corrupt, que é uma frase que não faz nenhum sentido gramatical. Se ele fosse falar a lot of corrupt politicians, a lot of corrupt people, tudo bem. Ele teria que ter colocado essas palavras, ou a lot of corruption, né? Na forma que está posto, não faz sentido. that's also why my father just named it as the next Justice Minister of Brazil, the Judge Sérgio Moro, who is in the head of the car wash operation. Aí a pronúncia estranha de judge, né? Que é uma palavra tão fácil, judge. E ele acabou complicando a palavra, né? Falou judish. Falou uma palavra bem estranha aí. Então eu não sei com que palavra ele confundiu e por que ele pronunciou dessa maneira. Talvez esse nervosismo, ele acabou se enrolando aí. We are going to have as Economy Ministry Mr. Paulo Guedes, who is graduated in the Chicago University, and he is on Chicago. Ok, vamos explicar aqui. Bom, no inglês nós sabemos que o CH é pronunciado como ch, né?
Mas no nome Chicago é um nome de origem francesa e é por isso que ele é pronunciado Chicago, como se fosse um SH. Então é um erro crasso, mas é um erro que a gente consegue entender de onde ele surgiu, né? Mas ele deveria saber que Chicago é pronunciado Chicago. He's going to do a lot of privatization and also pension reform, tax reform, but the details, it will be his team who is going to tell for the investors. But anyway, we are really looking forward because Brazil is changing. Ok. Então vem a parte do a lot of privatization. Essa palavra não existe, né? Privatization. Talvez ele tentou colocar um T com a pronúncia americana aí, né? Privatization. E aí saiu parecendo um L. E depois looking forward. Mas ele não especifica aí looking forward to what, né? Talvez ele quis dizer, no sentido mais estrito, né? We are looking forward. Estamos olhando para frente. Mas eu não acho que seja o caso, porque a impressão que dá pelo contexto é que ele está falando que ele está animado, né? Looking forward to something. Então faltou ele dizer qual é a coisa que está fazendo ele se animar com o futuro, né? From a huge socialism to a much more liberal economy. So, what I came to do here in US. Moving from a huge socialism, e aí ele não coloca o M no final da palavra, né? As palavras terminadas com ISM no inglês são pronunciadas ism, né? Socialism, feminism, né? E tantos outros exemplos que nós temos aí, capitalism. E ele não colocou esse som aí no final da palavra e acabou não colocando nenhum som, ficou parecendo socialism, né? E ele fala huge socialism. Bom, socialismo ou é ou não é, né? Não tem como ter um pequeno socialismo ou um grande socialismo. E aí eu não estou falando de uma perspectiva política, estou falando estritamente da gramática, né? Não é algo que a gente possa quantificar, ou é ou não é, gramaticalmente falando. It's also the first step to rescue our credibility, right, and to send a message, a clear message that we are not going to be a socialist country anymore. Aí o outro erro que foi bastante zoado aí pelo Facebook, que ele fala we are annoying, and then he corrects to we are not, né? Que para quem não sabe, annoying significa irritante. Então, Freudian slip aí do Eduardo Bolsonaro. And we are really excited to be really close of US. Mais um erro de preposição. As preposições parecem ser um dos grandes inimigos do Eduardo Bolsonaro no inglês. Uma das coisas que ele mais precisa trabalhar aí para que o inglês dele salte e se refine é o uso das preposições. Close of the US, incorreto. We say close to, em qualquer um dos sentidos, né? Quando a gente fala close to, no sentido literal, de proximidade física, ou de proximidade de uma relação próxima, né? A gente usa close to the US, e ele também não coloca o the, né? Ele fala close to US. E nós sabemos que quando nós falamos do USA, United States, a gente sempre coloca the United States, the US. Yes, my father as Trump, he doesn't follow the politically correctly. So what he thinks. A reação do jornalista é bem interessante. Mas my father as Trump, construção estranha, né? O correto seria dizer my father like Trump doesn't follow the politically correct. Não politically correctly, como ele disse. Thinks he tell people, if you are going to like it or not is up to you. Like, we are not the kind of politicians that are going to do everything to receive your vote. Mais uma vez, um erro de concordância básica, né? What he thinks, he tells people. Não he tell people, né? E usa novamente o like, que, como eu já disse, é um vício de linguagem que tira bastante credibilidade da pessoa que está falando. So, we really say that we prefer much more be closer of US than another countries.
We prefer much more be closer of the US than another countries. Tem pelo menos 4 erros aí nessa frase, vamos falar um por um. We prefer to, ele não colocou a preposição mais uma vez, o erro aí do uso de preposições com os verbos. The US, né? E close to the US. Então, prefer to be close to the US than another countries. Another countries é um erro gramatical bem básico também, porque another nada mais é do que a junção de and other. Então, and a gente não pode usar another com plural, another countries. Other countries, né? Also, we would love to change the Embassy of Brazil from Tel Aviv to Jerusalem in Israel. We are looking forward to non-recognizing the last election in Venezuela, where you have much more than 80% of people that didn't go vote. So, a lot of stuff that is going abroad. Mais uma vez, outra fala bem informal, né, que não é de uso correto para uma entrevista, para um canal de notícias estrangeiro, a lot of stuff, né? Many things, ele tinha várias opções aí mais formais e mais refinadas para usar nessa frase. Are happening around the world. Essa pronúncia de world também muito estranha. Vamos ouvir de novo. Are happening around the world, and people just have. Dá uma impressão de que ele está falando road, né, em vez de world. Ele não pronuncia world corretamente. Happening around the world. Então aí o erro de pronúncia. And people just have to wake up and do the right thing. Well, every journey begins. Bom, para finalizar o vídeo aí, eu falei que eu iria avaliar mais ou menos qual o nível do Eduardo Bolsonaro. Eu diria que ele é um B1, talvez com um pouco de generosidade aí, um B2. Pontos positivos aí dessa entrevista. Sim, ele falou com muita confiança, ele demonstrou fluência, né? Ele conseguiu falar sem pensar muito, sem se enrolar muito. Ele transmitiu a mensagem que ele queria. Então esses são os pontos positivos do inglês do Eduardo Bolsonaro. Ele pelo menos é confiante com o inglês que ele tem, com as ferramentas que ele tem. Mas ele comete muitos erros de gramática, erros básicos, erros de níveis bem iniciais do inglês. E então ele precisa refinar ainda muito o inglês dele para ele atingir um nível aceitável de um embaixador, na minha opinião. Então é isso.